Estamos de volta com o Ver Mais e agora vamos falar de um tema que foi sugerido também pelos nossos telespectadores: aborto espontâneo. O aborto espontâneo é a complicação mais comum da gravidez precoce. É caracterizado quando acontece a perda de uma gravidez, de uma gestação, antes da 20ª semana. Mas por que será que isso ocorre? Quem vai conversar com a gente é a médica ginecologista, a doutora Mariana Eng. Boa tarde, doutora Mariana. Boa Seja tarde. bem-vinda de novo aqui no Ver Mais. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Por que ocorrem os abortos espontâneos? Ou seja, às vezes, não só uma vez, às vezes a mulher tem assim, seguidos. Existe uma causa, isso é genético, é um comportamento da mulher? O que ocasionaria isso na maioria dos casos? Então, o aborto espontâneo, quando ele ocorre pela primeira vez, ele pode ocorrer até em 15% das gestações. É um índice bastante elevado, né? Se nós colocarmos 10 mulheres na nossa frente, praticamente 2 delas vão abortar espontaneamente. Exato. Já o aborto recorrente já não é com tanta incidência quanto o primeiro aborto. No entanto, quando nós vamos investigar uma paciente dessa, é um pouco complicado, sabe? Porque praticamente 50% das pacientes vão ficar sem uma causa definida, porque muitas vezes o abortamento ele tem causas multifatoriais. Então a gente investiga a paciente, acaba não tendo um diagnóstico correto, assim, definitivo do porquê ela tem esses abortos. Entendi. Por isso que geralmente a gente começa as investigações quando elas têm 2 ou mais abortos, né? Geralmente quando é o primeiro caso, a gente acaba não investigando, até porque é uma incidência alta de aborto espontâneo. Sim. Mas com certeza o primeiro aborto já gera um trauma, um sofrimento para a família, porque quando a gente tem aquele teste positivo já é uma alegria, né? Todo mundo na família já comemora, já faz planos, já vai lá e compra roupinha. Até para quem às vezes não está nem planejando, né? Mas a primeira semana até pode, mas depois a pessoa já fica alegre, já faz planos. Nossa, já seja, é uma vida, festa. Né? A gente dá a história de que está grávida, pronto, né? É menino ou menina, o que tu prefere? Já tem nome. Já tem nome, então é todo um sonho já por trás, né? Talvez, doutora Mariana, seria um comportamento, quando a mulher vai no pré-natal, ou seja, não tem como identificar, porque se ela começar um pouco antes, até a 20ª semana, né, não tem como prever em alguns casos. Ou até prevenir, diríamos assim. Alguns casos não, porém, com certeza, se ela procurar um atendimento antes de engravidar, né, fazer exames pré-concepção, muitas vezes ali já é diagnosticado, por exemplo, um problema de tireoide, que pode ser uma causa de abortamento, uma anemia severa, alguma falta de vitaminas. E se ela iniciar o pré-natal o mais precoce possível também, muitas vezes antes de ocorrer o aborto já aparece algo que possa levar a um abortamento. Por exemplo, um ultrassom precoce pode estar mostrando um descolamento que talvez ela nem esteja sentindo. Claro. E que se ela não tivesse procurado, né, um atendimento precoce, ela nem saberia, não conseguiria prevenir que evoluísse para um aborto completo. Da importância, então, do planejamento antes, ou seja, consultar médico, fazer os exames, verificar se está tudo... Preparar essa casa para receber aquele bebê. Isso ajudaria em muitos casos. Com certeza. E depois que a mulher teve um aborto desses, ela é uma pessoa que seria mais propensa a ter outras vezes ou não? Quando é o caso do primeiro abortamento, não seria assim um fator que realmente ela vá ter um próximo. Claro que quando já ocorreu, né, um aborto, a gente já fica com a antena mais ligada. Eu pergunto justamente por isso, porque vem aquele receio, né? E agora? Será que vai ser O ideal antes? seria que essa paciente passasse pelo menos pelos exames básicos para que se afastasse alguma causa mais básica desse primeiro abortamento que ocorreu. E tem um período para ela engravidar de novo? Depende. Recomendado? Depende. Se ela teve esse abortamento ocorreu completo, ou seja, ela eliminou todo, né, todo o conteúdo do útero espontaneamente, sem que ela tenha passado por uma curetagem, ela pode engravidar em seguida. Eu tenho várias pacientes assim que engravidam a primeira vez, têm um abortamento, daí tem um abortamento completo espontâneo, sem precisar passar por procedimento, nem menstruam e já voltam grávidas no outro mês. E aí parece até que o corpo já estava preparado para aquela gravidez evoluir perfeitamente. Olha só. Mas quando ela precisa passar por um procedimento de curetagem, por exemplo, aí o ideal é que ela aguarde pelo menos uns 4 meses, para que o útero refaça aquela camada de dentro, né, para que o corpo se recupere.
Certo. E essas mulheres, então, que já tiveram um primeiro, já tiveram um segundo, aí a situação começa a ficar, aí teria que investigar a fundo e, em alguns casos, nem assim é possível, né? Identificar. Sim, tem pacientes que têm infertilidade primária, né? Ou seja, assim, nunca conseguiram levar uma gravidez ao tempo certo de ganhar. Então, cada aborto que ocorre é mais grave. Então, envolve até o emocional, né? Muito, muito. Já fica naquela tensão. Imagina todos os dias, será que amanhã, quando eu acordar, vai estar tudo bem? Muito. Será que... Quando a gente lida com um casal, assim, com abortamento de repetição, é muito delicado. A gente tem que ter muita empatia, muito amor naquela consulta, né? Entender o lado deles, porque já é descrito que casais que passam por 2 ou mais perdas, mesmo sendo precoces, o abalo emocional é comparado a um casal que perdeu um bebê já no prazo de ganhar, ou um casal que perdeu o bebê logo em seguida do nascimento. E quando ocorre depois da 20ª semana? Aí é dito como um natimorto. Por exemplo, se o bebê foi a óbito intraútero, né, após esse período, é dito como um natimorto, ou às vezes um parto prematuro, que o bebê seja muito, muito prematuro e não consiga sobreviver. Sim. Mas abaixo disso que a gente considera como abortamento. Mas aí os índices são menores? São menores. Até as taxas de abortamento, as pacientes que têm menos de 6 semanas, tem uma taxa maior do que as pacientes acima de 6 semanas para o risco de aborto. E as que têm mais de 10 semanas têm menos risco ainda de aborto. E não interferiria, por exemplo, a mulher não está planejando a gravidez, mas ocorreu, mas ela não sabe que está grávida. E aí continua, vamos dizer, com os mesmos, né? Toma aquele remédio para dor de cabeça que talvez não faria bem para o bebê, acaba comendo ou bebendo alguma coisa que não poderia. Isso pode interferir também? Pode, porém hoje em dia a mulher é um pouco mais antenada com o seu corpo e tudo do que era antigamente, né? E hoje a gente consegue fazer diagnóstico de gravidez mesmo antes de um atraso menstrual. Tem mulheres que já sabem. Então, assim, a natureza é perfeita. Teoricamente, até mais ou menos 5 semanas, 6 semanas de gestação, acaba não ocorrendo tanta troca entre a mãe e o bebê. Sim. Então, ainda bem, porque aí se ela ainda não descobriu que está grávida, ainda não tem aquela passagem, né, do que a mãe está ingerindo ou consumindo que possa trazer malefícios. Eu sempre fico naquela dúvida, mas aí a mulher até não ficar sabendo como é que ela comeu, o que ela bebeu, o que ela... Né, se ela tomou algum remédio, algum medicamento, né? Eu sempre ficava pensando nisso, mas realmente, né, tem esse lado Ainda também. Bem que a natureza é perfeita, que começa a trocar mesmo depois de 1 mês e meio de gravidez. Tudo é como tem que ser. Muito obrigada, doutora Mariana, por falar desse assunto, né? Tantas pessoas aí aflitas, né, com essa questão, mas em muitos casos, né, se evolui, consegue levar a gestação até o fim, talvez com mais cuidados, né? Sim, com certeza. Tem várias linhas de tratamento hoje em dia, dependendo do que for sendo diagnosticado, né? A gente vai orientando, vai tratando. Tem muitas causas surgindo, assim, que a gente possa conseguir ajudar essa paciente para levar a gravidez ao termo. Que maravilha. A doutora Mariana que está grávida, né? Grávida, parabéns. Obrigada. Parabéns, tem que ter um emocional bem forte, né? Para estar grávida, trabalhando e ainda vir falar sobre esse tema no programa. Sim, nós vivemos muitas situações, né, com os pacientes. Claro. Então, assim, quando a gente sabe que está grávida, fica toda aquela... Mas eu já passei das 10 semanas. Quando a gente passa de 10 semanas, a gente sabe que diminui os riscos. E já é o terceiro, né? Já é o terceiro. Ou seja, também já passou pelo teste do primeiro, do segundo. Muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. Leve o nosso carinho do Vermaio.